Bom, gente, na semana passada a gente conversou sobre formas de governo e sistemas de governo, né? A gente conversou primeiro sobre monarquia e república enquanto mecanismos e modelos de formação e renovação das principais funções governamentais. Também conversamos sobre o princípio republicano e na última aula conversamos sobre sistemas de governo. Conversamos sobre presidencialismo, parlamentarismo e semipresidencialismo. Nessa aula a gente vai discutir um pouquinho um tópico que eu introduzi, eu falei lateralmente na aula anterior, que é o tema dos sistemas eleitorais. Muitas vezes esse tema acaba não sendo discutido nas faculdades de Direito, mas entender ele é fundamental para poder ter uma compreensão mais precisa, sobretudo de como funciona o nosso próprio sistema de governo, né? Porque a gente precisa entender como funcionam as eleições e, estruturalmente, quais são os valores que elas estimulam para entender, enfim, como vai funcionar as relações entre poder legislativo e executivo, como vai funcionar a condução dos assuntos de Estado. Então, a gente pode adotar diversas classificações para estudar sistemas eleitorais dentro de ciência política. Eu vou passar por algumas delas, mas vou também dar destaque para a forma específica que o Brasil adotou, com alguns institutos que, assim, saem um pouco das classificações da literatura e tem a ver mais com criações práticas. Oi, Ellen. Não, quem falou aqui no bate-papo? Ellen. Isso, exatamente. Já está editado aqui, só que deu um erro no envio do vídeo. Eu vou recolocar o vídeo da última aula. Só um minutinho, gente, só para eu conseguir ligar o ar aqui, porque eu estou morrendo de calor hoje, está fazendo muitos graus. 10 segundos. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de sistema eleitoral, a primeira classificação que vem à mente é a oposição entre sistema proporcional e sistema majoritário. Nas eleições a cargos executivos, né, que existem, sobretudo nos sistemas presidencialistas e que seguem esse modelo nos níveis menores da federação, nos estados e municípios, né? E a gente não tem a figura do presidente, como vocês sabem, mas a figura do governador de estado e do prefeito de município. Essas eleições para cargos do executivo, que é um cargo unipessoal, não é um colegiado, mas você está votando diretamente numa pessoa, elas costumam seguir o sistema majoritário. O sistema majoritário que tem a ver com o sistema distrital, quando a gente pensa no parlamento. O que é isso? Basicamente, vai ter um colégio de eleitores e o candidato que obtiver mais votos vence. Em geral, no nosso sistema, como há 2 turnos, o candidato pode vencer no primeiro se obtiver 50% mais um dos votos. Até muita gente, às vezes, fala errado, fala em 51% dos votos. Na verdade, ele tem que ter a maioria absoluta dos votos daquele eleitorado, dos votos válidos. Eleição, quando a gente fala de apuração do resultado, a gente sempre considera apenas os votos válidos. Tem muitos também boatos que as pessoas, enfim, circulam por aí nas redes, falando que se a maioria das pessoas votassem nulo, seria necessário haver outras eleições e o resultado não valeria, e as pessoas que concorreram não poderiam se candidatar, né? Porque é uma espécie de telefone sem fio, a história vai aumentando. Mas nada disso é verdade. O voto em branco, o voto nulo, o não comparecimento, todos esses são desconsiderados e o resultado é apurado tanto para candidatos a cargos parlamentares quanto a candidatos ao executivo, considerando-se apenas os votos válidos, ou seja, aqueles que foram efetivamente atribuídos a algum candidato. Bom, então, em geral, as eleições para executivo se dão por esse sistema majoritário. Se não se obtém, nesse caso,
a maioria absoluta no primeiro turno, nenhum candidato obtém a maioria absoluta dos votos no primeiro turno da eleição. O que acontece é que há um segundo turno entre os candidatos que obtiveram as duas maiores votações. Esse sistema majoritário, às vezes, é adotado também para cargos parlamentares. E aí, como é intuitivo, o que se precisa fazer é dividir o território, né? Se for uma eleição federal, o território brasileiro como um todo, uma eleição estadual, o território do estado, uma eleição municipal, o território do município, em tantos números quantos forem as cadeiras que existem naquele parlamento. Tantos números quantos forem os deputados federais que existirem naquela Câmara dos Deputados, os senadores, os deputados estaduais, os vereadores. E aí, em cada distrito, em cada porção daquele território que corresponde a uma cadeira no parlamento, vai haver uma eleição majoritária. Uma eleição onde o mais votado conquista a vaga. E as pessoas que obtiveram, as pessoas que se candidataram e não obtiveram, enfim, obtiveram votações inferiores, ficam excluídas do parlamento. E esse sistema majoritário também existe, no caso do Brasil, uma particularidade para as eleições de senador da República, né? Vocês ainda não sei se sabem, mas o nosso Senado Federal é composto por 81 cadeiras, são 81 senadores da República, porque cada uma das 27 unidades da federação de nível estadual, né, os 26 estados mais o DF, o Distrito Federal, elegem cada qual, independentemente da sua população, 3 senadores. E como funcionam as eleições para o Senado? Num ano, os mandatos primeiro são de 8 anos, e aqui, esse é um parênteses fugindo um pouco da classificação de ciências políticas para explicar uma particularidade do sistema brasileiro. Os mandatos para o Senado são de 8 anos e a renovação das cadeiras do Senado ocorre em modos alternados 1/3 e depois 2/3. Por isso, numa eleição geral, essas eleições presidenciais, a gente vota para um senador e na subsequente a gente vota para 2 senadores. Porque, enfim, numa eleição, cada estado elege apenas um senador, 27 no total, na outra cada estado elege 2, 54 no total. E, enfim, tem essa peculiaridade porque quando for o caso de uma eleição dupla para o Senado, para 2 vagas do Senado Federal, os 2 mais votados entram. É como se fosse uma eleição majoritária, mas os 2 conquistam a vaga, os 2 mais votados. Por isso que, às vezes, um mesmo partido lança 2 candidaturas ao Senado, não para concorrer uma com a outra, mas para que as 2 possam ser, enfim, tentar, né, obter êxito eleitoral. Bom, mas o estudo dos sistemas eleitorais e a grande variabilidade que existe entre eles existe mais no que toca às eleições para amplos colegiados, como é o caso da Câmara dos Deputados no Brasil, que tem 513 deputados federais. Até uma coisa, só uma notícia para vocês, esse número de 513 deputados federais é definido por uma lei complementar que precisaria ser revista de tempos em tempos para refletir as mudanças demográficas e socio-regionais pelas quais passam, né, periodicamente a qualquer sociedade, a sociedade brasileira especificamente. Isso não vem sendo feito, né? Já houve há alguns anos, há cerca de 5, 7 anos, houve uma tentativa liderada pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, de tentar mudar a distribuição das cadeiras, ou seja, quantos deputados federais cada estado pode eleger. A Constituição, numa fórmula que foi bastante criticada também, estipulou um número mínimo e um número máximo de deputados federais por estado. Então, no mínimo, cada estado elege 8 deputados federais. E no máximo, cada estado elege 70 deputados federais. Por isso há um relativo peso maior em termos de poder de voto na formação da vontade nacional no Congresso Nacional
de eleitores de estados menores, porque não é aquele princípio de one man, one vote, que, em geral, né, baseia a ideia de sufrágio universal, que a gente discutiu quando falou de república, não encontra... Primeiro, já tem como exceção a própria existência do Senado, porque na lógica da federação seria realmente uma casa para fazer esse equilíbrio e não cair, enfim, na representação, e não ter uma casa que está essencialmente vinculada à ideia de representação da população diretamente, mas de representação das unidades federativas em si. Mas além dessa distorção que já se cria pela instituição Senado Federal, cria-se uma outra com tanto a limitação do teto de deputados federais que podem ser elegidos por um estado muito populoso, como é o caso de São Paulo, mas também cria uma sobre-representação no Parlamento Federal de estados menos populosos, como é o caso de Roraima, Amapá, Rondônia, Acre. Todos esses estados, se fossem adotados os critérios matemáticos, né, que foram escolhidos, teriam menos representantes. Por isso que, às vezes, nele, com 80 mil votos, você elege um deputado federal, e para eleger um deputado federal em São Paulo, você precisa de 250 mil votos. Ou seja, a diferença é bastante significativa. E até para dar uma notícia para vocês, uma notícia passada, né, bem velha, essa norma da Constituição foi questionada numa ADI, numa ação direta de inconstitucionalidade, no início da década de 90. Quem tiver interesse de ler, é até engraçado ver como já na década de 90 se escrevia de um modo completamente diferente, e o Supremo tinha um outro estilo. Quem quiser matar, quem tiver a curiosidade e quiser matá-la, o número é ADI 815. O então governador do Rio Grande do Sul questionou essa limitação, esse teto mínimo e máximo de deputados federais por estado. E o Supremo não deu provimento... E qual era a base do fundamento dele? Ele falava, a ideia de igualdade eleitoral, sobretudo numa república, numa democracia, é um núcleo essencial da Constituição. Então não poderia ter uma disposição específica, lateral da Constituição, que contrariasse essa ideia. Tem até, em direito constitucional, quando a gente fala de teoria de constitucionalidade, uma tese já superada, que foi proposta por um constitucionalista alemão chamado Otto Bischoff, que defendia a possibilidade de normas constitucionais e inconstitucionais, ou seja, da própria Constituição contrariar a sua essência e, portanto, isso gerar um vício de constitucionalidade. Só um comentário lateral, tá? Mas nesse caso o Supremo fixou um outro dogma importante do nosso direito constitucional, que não se pode questionar a validade de uma norma originária da Constituição. Não existe relação de hierarquia entre essas normas. O intérprete deve tentar harmonizá-las, deve interpretá-las de modo coordenado, mas não se pode afastar a aplicabilidade por entender inconstitucional uma norma que é originária, porque o fundamento de validade de todas as normas da Constituição, pelo menos as originárias, é o próprio poder constituinte originário, o poder exercido pelo Congresso Constituinte, representando o povo, né? Essa ideia de soberania popular. Mas, enfim, pode falar. Por que senador, tipo, para senador, você tem 3 como fixos e para deputado você tem, tipo, dependendo da população? Tipo, por que o senador também não segue a regra dos deputados? Essa pergunta é boa, mas a resposta para ela está no que eu havia comentado anteriormente. A lógica do Senado não é representar diretamente a população, mas as unidades da federação. Por isso, a previsão da Constituição é que haja 3 senadores por unidade da federação de âmbito estadual, independentemente da população que cada qual dessas unidades tenha, e independentemente, portanto, das mudanças demográficas que podem acontecer de tempos em tempos nessas unidades da federação.
No caso da Câmara dos Deputados, não. Como a representação é do povo, aí é preciso, enfim, até mesmo pela dicção da Constituição, pelo mandamento constitucional, que o número de cadeiras seja distribuído conforme o número de eleitores que existe em cada estado. Beleza? Bom, então só para também, enfim, se configurando a passos lentos um quadro de uma mora constitucional na redefinição, na redistribuição dessas cadeiras. Como eu mencionei, o Tribunal Superior Eleitoral tentou fazer isso por resolução, numa sessão administrativa, só que somente o Congresso Nacional, por lei complementar, que pode mudar o número de deputados federais, se for o caso, ou mudar a distribuição das cadeiras entre os estados. Beleza. Então, o sistema, como funciona agora, que a gente conversou um pouquinho sobre, em linhas gerais, como é o parlamento brasileiro, como funciona o sistema proporcional. Lembre, o distrital para o parlamento, você vai pegar o território onde ocorrem as eleições e dividir pelo número de cadeiras em que existem naquele território. Então, o estado do Rio de Janeiro elege 46 deputados federais, a gente dividiria de acordo com a população, óbvio, não de acordo com as porções de terra, o território do estado do Rio de Janeiro em 46 quadradinhos, e dentro desses quadradinhos ocorreriam eleições majoritárias, em que só um seria eleito e todos os demais derrotados. A lógica do proporcional é oposta. No estado do Rio de Janeiro ocorre uma eleição só e, na verdade, a gente vai votar num candidato. E quando a gente está votando num candidato, a gente nunca vota só nele, a gente vota no candidato e no partido dele. E o que é preciso fazer, no final das contas, para apurar o resultado da eleição no sistema proporcional? É definir o quociente eleitoral. Primeiro, qual é o número de cadeiras que existem no parlamento? Então, vamos, para fazer uma conta fácil, 50 cadeiras. E vamos supor que nessa eleição fictícia, o total de votos válidos seja igual a 100. Então, se são 100 votos válidos e há 50 cadeiras sendo disputadas, a cada 2 votos obtidos, cada partido teria direito a uma cadeira parlamentar. A gente pode, para ficar numa conta realista, mais realista, né, falar em 100 mil e aí falar em 2 mil para ficar, enfim, porque esse exemplo me deu uma certa agonia matemática. Mas, então, diferentemente do sistema majoritário, o sistema proporcional tende a favorecer e a estimular uma grande representação das minorias. Uma grande representação não, alguma representação para as minorias. Tende a estimular um pouco mais de diversidade no parlamento e que vozes minoritárias conquistem pelo menos uma ou algumas cadeiras dentro daquele colegiado. Porque no sistema distrital, a contrário senso, acaba que os partidos majoritários com mais recursos, mais estrutura, mais verba, mais financiamento de campanha, mais profissionalizados, ficam sempre brigando entre si pela vaga naquele distrito, e os partidos menores não conseguem nunca ter a maioria absoluta de um distrito. No caso do sistema proporcional, não. Como basta você conquistar um quociente eleitoral para ter direito a uma cadeira, há uma tendência de que as minorias consigam, pelo menos, obter 1 ou 2, alguns mandatos parlamentares. Isso cria, de um lado, uma vantagem, porque a diversidade e a pluralidade, né, o pluralismo de ideias e de organizações que se engajam no debate público pode, teoricamente, melhorar a qualidade do debate, porque você agrega pontos de vistas distintos às discussões, mas você também cria um problema que é reforçado pelo nosso quadro partidário. Como a gente tem uma hiperfragmentação do nosso quadro partidário, a gente falou
em cerca de 30 partidos registrados perante o TSE, também cerca de 30 com representação no Congresso Nacional, justamente porque o nosso sistema é proporcional. Isso cria dificuldades para a construção de uma coalizão governamental e para a agenda de votações e funcionamento do próprio Poder Legislativo. Porque uma coisa é você fazer uma reunião de líderes na segunda-feira para definir a pauta de votação da semana com 3 ou 4 líderes. Líderes no parlamento são líderes de partido ou de blocos partidários, mais o líder do governo, o líder da maioria, o líder da minoria. Nos parlamentos em geral, mas especificamente na Câmara dos Deputados, porque tem 513, né? Você não consegue, enfim, fazer com que todas as decisões passem pelos 513 deputados. E acaba que, primeiro, há uma concentração grande de poderes na mão do presidente da casa, mas, até porque, do contrário, votar qualquer coisa seria inviável, esse poder é codividido com os líderes partidários. Acaba sempre que o colégio de líderes desempenha um papel muito relevante na condução dos trabalhos parlamentares. Mas o que acontece? Quando você tem 30 líderes, aí é quase como se fosse um pequeno parlamento e você tivesse, enfim, discutindo individualmente com todo mundo cada questão. Acaba que, primeiro, o processo deliberativo fica um pouco caótico, porque se você tem um sistema partidário forte, que é bipartidário, tripartidário, tem 5 partidos, ok, você consegue, tanto para o governo, se quiser aprovar um projeto importante seu, uma política pública relevante, um projeto que ele prometeu na sua campanha, ele negocia com os líderes do partido e garante, ao negociar com aquela estrutura de liderança, que todos os votos daqueles partidos venham para o seu projeto. Só que o que fazer quando muitos partidos com representação na Câmara dos Deputados têm menos de 5 deputados? E a maioria deles, eu diria que mais de 20, tem menos de 10. O que fazer quando isso ocorre? Porque o processo de negociação e o próprio processo legislativo, no final das contas, acaba ficando muito disfuncional. Enfim, também opondo os dois modelos, o distrital ao proporcional, em teoria se diz que o sistema distrital acaba promovendo uma maior accountability, ou traduzindo para o português, uma maior responsividade, uma maior conexão e um acompanhamento entre o cidadão eleitor e o seu representante eleito. Por quê? Primeiro, ninguém sabe, acho que ninguém sabe mesmo, o nome dos 513 deputados federais. Também ninguém sabe o nome dos 46 deputados federais que o Rio elegeu. Bom, indo mais diretamente, as pesquisas mostram que a grande maioria da população não sabe em quem votou nas últimas eleições, especialmente para eleições parlamentares. As pessoas simplesmente esquecem e não acompanham esse trabalho. Até porque órgãos colegiados têm esse problema. Há uma dispersão da responsabilidade. Então, todo mundo fala mal da política, de políticos, mas é difícil personificar isso, inclusive para separar. No sistema distrital, como o voto é parecido com a lógica de presidente, governador, prefeitos, em geral as pessoas sabem quem votaram para presidente. Ainda mais no contexto do Brasil, né? Isso dá brigas familiares de longo prazo. Mas para governador, as pessoas sabem quem é o governador. No Rio de Janeiro fica difícil, porque toda hora um é preso ou afastado. Mas, em geral, as pessoas sabem quem é o prefeito que governa a sua cidade. E há uma maior desidentificação, há pouca conexão entre representante e representado no sistema proporcional. No sistema de... É engraçado, eu não sei se algum de vocês viu House of Cards. E aí, lá na primeira temporada ainda, o Frank Underwood tem que voltar para o seu estado natal, lá no sul, porque tem um problema com um pêssego gigante que cai e assim, causa um acidente numa menina. Então, mostra que a figura do deputado daquele distrito, o deputado
é uma pessoa de autoridade que as pessoas lembram e faz essa intermediação com o governo. Ninguém tem uma ideia de meu deputado. Quem é o seu deputado? Não tem essa, porque não há uma ideia de representação de uma base de território. Então, esse é considerada, por alguns cientistas políticos, uma vantagem do sistema distrital. Promover uma maior conexão, identificação e possibilitar, portanto, uma maior fiscalização / acompanhamento do trabalho de cada deputado, porque é um deputado do seu distrito. Por outro lado, e aí a gente vai ver que nenhum sistema é perfeito, tudo depende do ponto de vista, um sistema distrital tende a promover uma certa municipalização da atuação do Parlamento Federal. O que já acontece, sobretudo, na questão dos deputados do Centrão. Esses deputados que se elegem mantendo relações clientelistas e fisiológicas. Por quê? Quando cada distrito elege um deputado, o deputado fica querendo promover obras para aquele distrito e fazer um certo populismo para fidelizar o seu eleitor. Então, há um desengajamento do Parlamento Federal que deve tratar das grandes questões da nação, inclusive exercer essas competências que, teoricamente, são extraordinárias, mas no Brasil são bem ordinárias, de reforma da Constituição, e fica mais específico em trazer benefícios para a sua localidade. Uma Câmara de Vereadores é basicamente isso. Os vereadores votam moções de aplauso, entregas de comendas e medalhas, mudança de nome de rua e, eventualmente, assim, votam um orçamento, né, uma vez por ano, e, eventualmente, rola uma CPI, um escândalo. Aqui no Rio de Janeiro agora rola um processo de impeachment. Já foi 3 contra o Crivella esse ano. Mas essas outras funções, até por conta da condição que a gente viu quando discutiu o federalismo, tá travando para vocês? Então, o problema é seu. Gente, quando a gente discutiu o federalismo, a gente viu que o nosso sistema, no que toca às competências, de um modo geral, mas também no que toca às competências legislativas, é muito concentrador na União. A União acaba tendo em si a reunião da maior parte das mais relevantes competências de legislar, enquanto os parlamentos estaduais e municipais ficam um pouco esvaziados dos grandes temas. A verdade é essa. E o que acaba sendo a conduta de um vereador? Ele acaba quase que, assim, em todas as câmaras municipais que a gente olhar, 90%, isso não é um dado estatístico, só da minha própria observação, vira a base do governo, porque ele precisa, não só porque temos esses vícios de corrupção e de confusão do público com o privado e de apadrinhamentos e tudo mais, mas porque ele precisa, para se reeleger, mostrar serviço para a sua localidade cultural, para a sua localidade, para a sua base eleitoral. Se vocês abrirem e tiverem a curiosidade de olhar uma Câmara de Vereadores aleatória, pode ser a do Rio de Janeiro, a quantidade de pessoas que tem um nome, não sei quem, de não sei da onde, e geralmente esse não sei da onde é um nome ou de uma localidade, ou de uma ação social, de um centro social, ou de uma igreja, ou de um hospital, ou de uma localidade comercial, porque o voto para vereador fica mais ou menos construído dessa forma. E os críticos do sistema distrital apontam que isso poderia favorecer um perfil de deputado e um perfil de atuação que fosse mais fisiológico clientelista. E, com isso, as pautas mais ideológicas, mas mais relevantes para a nação, essas que não vão fidelizar um eleitor, poderiam ficar adormecidas ou secundarizadas. Esse, portanto, é o termo municipalização do Parlamento Federal ou é o favorecimento de relações clientelistas. Bom,
Tem uma outra questão, e a gente vai falar de financiamento de campanha já já, que costuma ser apontada como diferencial do sistema distrital e proporcional, que é a questão do custo das campanhas. Pensem, né? Como sistema distrital, você vai ter uma eleição distinta somente num quadradinho responsável por eleger um único parlamentar. A regra é que as eleições sejam mais baratas do que as eleições proporcionais. Porque imaginem vocês, para fazer campanha para deputado estadual no estado do Amazonas, que tem não sei quantos, mas muitos mil quilômetros quadrados. Mesmo no Rio de Janeiro, que é um estado relativamente pequeno, fazer uma campanha para deputado estadual ou federal, você não pode fazer numa cidade só, em regra. É difícil, né, você se eleger numa cidade só. Geralmente você faz campanha no estado todo com um núcleo, né, de maior intensidade e tentando espraiar as suas bases. Enfim, então só um custo de deslocamento, de ter material de campanha, mobilização de pessoas, de equipes que você tem para fazer uma campanha num território muito grande, né? Pensem nas campanhas presenciais. Tudo bem que muda um pouco a lógica, mas você acaba gastando, às vezes, centenas de milhões de reais numa única eleição para um único candidato, porque também tem candidato que tem que alugar jatinho e ter uma equipe para ficar viajando. Enfim, nos diferentes eventos de campanha que muitas vezes ocorrem no mesmo dia em diferentes pontos do território nacional. Para deputado federal, num estado como Rio ou São Paulo, as campanhas de êxito, ou seja, daqueles que conseguiram obter um mandato, costuma girar em torno de 5 milhões de reais. É um valor bastante elevado. E críticos do sistema proporcional ou defensores do sistema distrital acabam apontando essa questão da representação, do barateamento ou, enfim, do menor custo do sistema distrital como uma vantagem comparativa para o sistema proporcional. Então, na verdade, a gente poderia olhar de outros ângulos, mas esses são as principais pontos positivos e negativos de cada um dos sistemas. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o nosso sistema proporcional, mas antes disso, eu só vou dar também uma outra classificação que pode existir, é do sistema misto. O sistema misto seria aquele que parte das vagas, das cadeiras de deputados federais seriam eleitas pela lógica proporcional e a parte restante pela lógica distrital. Então, você dividiria um número das cadeiras, vamos supor, o nosso parlamento tem 513 cadeiras. Imaginemos que 313 seriam os distritos em todo o território nacional e outros 200 deputados seriam eleitos pela lógica proporcional. Porque aí você tentaria equilibrar um pouco os dois sistemas. Garantir, e aprofundando esse sistema, o Barroso chegou a propor, que é um defensor do sistema distrital misto, tem um texto antigo de um instituto do desenvolvimento do Estado. Se vocês tiverem interesse, se alguém falar aí no chat, eu posso circular para vocês, porque ele faz um inventário dos sistemas eleitorais e enuncia essa proposta do sistema distrital misto. E na proposta do Barroso existiria a figura do deputado federal normal e a figura do deputado nacional, que seria eleito no território nacional como um todo. Então, vamos supor, dos 513, 313 seriam eleitos em distritos e teria 200 deputados eleitos para serem votos de opinião, representantes de ideias, e, portanto, poderiam ser votados em qualquer canto do país. Seria um espaço não para essa campanha mais territorial, mas para uma campanha de grandes pensadores, escritores, artistas intelectuais se candidatarem para ter, enfim, duas lógicas de representação no Congresso Nacional. Tem algumas críticas, mas eu acho essa ideia de ter duas formas de acessar o parlamento muito interessante. Com algumas adaptações, a gente consegue, enfim, chegar num modelo bacana.
Dentro do sistema proporcional, que é o nosso, portanto eu vou falar um pouquinho mais aprofundadamente, existe uma primeira divisão, que é o sistema proporcional de lista aberta e o sistema proporcional de lista fechada. No sistema proporcional de lista aberta, que é o nosso, o que acontece? Quando a gente vota, a gente pode votar no nosso sistema de duas formas. Ou a gente vota no candidato diretamente, estou falando aqui apenas de eleições parlamentares, sobre o sistema proporcional. Então, deputado federal, deputado estadual e vereador. Ou você vota diretamente no candidato, ou você vota na legenda. O voto de legenda é o voto no partido. Então, sei lá, o voto no PSOL 50, no PDT 12, quem quiser cometer esse erro no PSL 17, no DEM 25, PT 13, enfim, qualquer coisa. Você pode votar além de um número completo. Nesse ano a gente vai ter, daqui a menos de 2 meses, no mês que vem, que hoje já é outubro, e isso é muito desesperador, vamos ter eleições. A gente vai ter direito a 2 votos, um para prefeito, 2 numerozinhos, e um outro para vereador, são 5 números. O número é composto por esse, né, radical, que é a legenda do partido, então todos os partidos são identificados dessa forma. Então, sei lá, um candidato do PSOL sempre vai começar com 50, um candidato da Rede, da Marina Silva, sempre vai começar com 18. E tem outros 3 números que vão identificar aquele candidato especificamente. Quando vai haver a apuração de quantas cadeiras aquele partido conseguiu obter, você vai somar o voto individual de todos os candidatos daquele partido, mais os votos recebidos na legenda. E aí você vai obter, pelo quociente eleitoral, né, você divide o quociente partidário, a quantidade de votos que o partido obteve, tanto cada um dos seus candidatos quanto os votos na legenda, dividido pelo quociente eleitoral, que a gente já viu. A quantidade de votos válidos dividido pelo número de cadeiras. Então, se o partido obteve, naquele exemplo de 100 votos e 50 cadeiras, se o partido obteve 10 votos e o quociente eleitoral era 2, você vai pegar 10 dividido por 2, o partido obteve 5 cadeiras. Quando eu falo de lista aberta ou de lista fechada, eu já não estou querendo mais saber quantas cadeiras cada partido obteve, mas quem vai sentar nessas cadeiras. O sistema de lista aberta distribui as cadeiras pela quantidade de votos recebido por cada candidato naquela chapa. Ou seja, você vai fazer uma lista, só que a ordenação dessa lista não vai ficar a cargo do partido, mas a cargo das urnas, a cargo do eleitor. A primeira preferência vai ser o mais votado, e aí em segundo, o segundo mais votado, o terceiro mais votado, e assim sucessivamente. Geralmente essas listas, como os partidos apresentam muitos candidatos, ficam ordenadas às dezenas, às vezes às centenas. E quem não conseguiu se eleger vira suplente. Suplente é o carinha que fica torcendo para o ocupante do mandato morrer, se licenciar, pedir para sair, qualquer coisa. E aí ele pode, né, ocupar a vaga ainda no decorrer daquele mandato. Isso é muito comum. Alguém quer fazer uma pergunta? Pode fazer. Professor, esse voto de legenda eu não entendi direito. O voto de legenda, Ellen, tem pessoas que preferem não escolher um candidato, elas votam diretamente num partido. Esse voto também é válido. Nas eleições proporcionais, você sempre tem essas 2 opções. Você pode escolher diretamente o seu candidato, ou às vezes, se você é uma pessoa que está indecisa, mas você tem identificação com um partido político, você pode votar diretamente no partido. Voto de legenda não é uma coisa que as pessoas em geral sabem, mas acaba acontecendo muito, porque, sobretudo na eleição para prefeito, porque, vamos ser sinceros aqui, a maioria das pessoas não tem formação política, não entende direito, tá meio aí, nem aí com as eleições, aí vem lá a urna, ela só decorou o número do prefeito. E aí ela vai lá e digita os 2 números iguais. E aí ela acaba, como o número do prefeito corresponde à legenda do partido, um candidato do PT sempre vai ter o número 13, um candidato do PSB sempre o número 40, ela acaba dando o voto não só para o prefeito, como também para vereador na legenda do prefeito que ela quis votar. Isso explica
Também tem uma outra explicação. Naquelas colinhas nojentas que tanto me dão raiva, que sujam a cidade por aí, sobretudo em dia de eleição, em bairros mais periféricos é comum, inclusive, ter tapetes. E o que mais impressiona é que muita gente de qualquer bairro pega um papel daquele no chão, é de uma estratégia porcalhona dessa, ilegal, inclusive, e vota na hora. E quando a campanha é do prefeito, eles não botam um númerozinho do vereador, eles só botam o número do prefeito e botam o voto de legenda. Até para a pessoa poder completar depois com qualquer número dos 5, com qualquer número de um candidato daquele partido. E vamos supor, vamos falar aqui do Eduardo Paes, vai ter lá a figurinha dele, a carinha dele, Eduardo Paes, 25. E aí também vai ter o voto de vereador, claro, ele pretende se eleger. Então ele quer fazer uma bancada. E aí ele vai botar 25 e um espacinho de 3 números para que a pessoa complete. A pessoa, em geral, não completa e vota na legenda. Por isso existe também voto de legenda. Isso explica também aqui, galera, uma estratégia que vários partidos têm para não desaparecer. Muitos partidos, na verdade, nem querem, essa é a minha visão pelo menos, disputar efetivamente o executivo. Não seria... Eu já vou falar sobre a cláusula de barreira, Sofia. Muitos partidos nem querem disputar o executivo, eles querem fortalecer o seu projeto por meio do parlamento, de mandatos parlamentares. Mas acaba que para obter o mandatos parlamentares eles precisam disputar o executivo. Em eleições, por exemplo, na última eleição de vereador no Rio de Janeiro, o PSOL foi o segundo maior partido, só perdeu para o PMDB, que tinha uma bancada de vereadores muito grande. Por quê? Na eleição que o Freixo foi para o segundo turno, né? E lembrem, para eleições para o parlamento a gente só tem um turno só, há apenas um turno. Então, muita gente, por votar para prefeito no PSOL, votou também para vereador, e isso acaba dando força e visibilidade às candidaturas proporcionais. Então, acaba que em vários partidos... Aí, às vezes, você fala... Pô, mas não faz sentido? Vamos cometer essa burrada? Por que não se coligam pessoas que pensam relativamente parecido para evitar uma derrota eleitoral de um campo de pensamento? Ou a vitória de um campo político que enfim, causa ojeriza a um conjunto de deputados, justamente por essa questão. Até porque, isso é uma coisa que eu não... Só adiantando, como a gente vai falar de financiamento, os recursos, o tempo de televisão, a quantidade de grana que vai para cada partido pelo fundo partidário e para cada partido disputar eleições no fundo especial eleitoral são distribuídas pelo número de deputados federais que cada partido tem. O que acontece, o que dá uma centralidade muito grande às eleições para deputados federais. Isso muda o jogo. Eu já vou falar para vocês dos valores daqui a pouco, mas o que eu quero... Eu ainda estou em lista aberta e lista fechada. Eu disse para vocês, portanto, que o sistema de lista aberta e o sistema de lista fechada são formas de definir a ordem de preferências de quem vai sentar nas cadeiras conquistadas por cada partido. No sistema de lista aberta, essa ordem é definida pela quantidade de votos que recebeu cada candidato. Se o partido conquistou 3 cadeiras, os 3 mais votados entram. No sistema de lista fechada não é assim. Não há o voto nominal, o voto numa pessoa e somente o voto numa legenda. As pessoas só votam em partidos. Por outro lado, a definição de quem vai ocupar, quem vai exercer aqueles mandatos é feita por uma lista pré-ordenada pelos dirigentes partidários. Então, o partido apresentaria, no momento de inscrição da chapa, uma lista, ao invés de candidatos, como ocorre no sistema de lista aberta, dos candidatos pré-ordenados. Então, fulano de tal é o primeiro da lista, fulano a segunda, Beltrano a terceira, e assim sucessivamente. Vamos opor aqui os dois modelos. O sistema... Primeiro, a grande diferença deles, em termos de como é a lógica do voto, é que o sistema de lista fechada favorece votos em ideias e legendas. É um voto mais institucional. Ao contrário do voto em lista aberta, que, embora a eleição acabe sendo por partidos, você tem uma eleição personalíssima.
uma eleição que é numa pessoa. Para o eleitor, ele nem sabe quem é o fulano que ele votou, sobretudo para vereador. Até porque muitas vezes os próprios vereadores não sabem nem quem é o partido que eles se elegem. É muito comum a troca de partidos em qualquer nível que a gente olhe, mas para vereador é uma coisa assim absurda. Há várias trocas no mesmo mandato porque vai se trocando, né? E eles pensam só na reeleição e acaba que você vai fazendo uma conta de quem está entrando ou saindo dos partidos para saber se você vai ser eleito, porque você faz uma conta de quantos votos mais ou menos o partido vai ter e de se você consegue ficar em primeiro, segundo, terceiro, quarto entre os candidatos daquele partido. E aí você, enfim, com isso vai se reposicionando para saber onde você tem mais chance de êxito eleitoral. Além dessa questão da lista aberta favorecer um voto mais personalíssimo e da lista fechada um voto mais institucional, e, portanto, os defensores desta última falam que ela promoveria o fortalecimento dos partidos políticos. Não teria a candidata mãe loura ou candidato ex-BBB, porque esse é um candidato que, pela lógica do sistema de lista aberta, tem visibilidade, mas às vezes não tem nenhuma ligação histórica com aquele partido, não defende pautas daquele partido, mas o partido vai emprestar a legenda para aquele candidato, porque assim ele obtém mais recursos, obtém mais força política e sabe que vai obter votos. E como a gente viu, no final das contas, os votos são computados todos por partido. Aliás, essa é uma novidade, né, da nossa eleição. Antigamente, a gente admitia coligações tanto para eleições majoritárias quanto para eleições proporcionais. O que são coligações? São reuniões de partidos diferentes para formar uma chapa única. Em geral, em eleições majoritárias, há amplas coligações, né? Porque, enfim, é muito custoso e fazer uma eleição, às vezes o partido não tem um nome e é necessário compor, então você se alia e faz um bloco. Era muito comum também ocorrer a formação de coligações partidárias em eleições para deputados federais, deputados estaduais e vereadores. E isso foi barrado na última reforma eleitoral, que foi feita em 2019. Ou seja, a partir já dessa eleição, um partido não vai poder se aliar ao outro e apresentar uma única chapa. Isso, por exemplo, em eleições passadas, partidos menores que tinham dificuldade de conquistar uma cadeira, partidos da extrema esquerda brasileira, PSOL, PCB, PSTU, em várias cidades formavam uma coligação também proporcional, porque assim, enfim, somaria os votos desses três partidos e eles teriam chance de obter pelo menos uma ou duas cadeiras. E essa conta era feita em diversos casos também, o que, embora pudesse ser uma estratégia legítima de permitir que grupos minoritários conseguissem conquistar algum espaço no parlamento, acabava intensificando aquele outro problema que a gente mencionou da hiperfragmentação partidária. Porque lembrem, aqui, isso é uma questão que eu não deixei muito clara, o partido que não for capaz de obter nem o quociente eleitoral é excluído do processo. Então, se era preciso obter, vamos supor aqui no Rio, para deputado federal, 200 mil votos na eleição, se todos os candidatos de um único partido somados, mais os votos de legenda, não totalizassem esses 200 mil votos, fizessem 120 mil, esses votos eram desprezados, eram considerados votos inválidos, eram excluídos da contagem. Tanto que depois, mas isso é muito específico, galera, há um sistema de sobras, né? Porque quando alguns desses partidos são excluídos, você vê quantos... Você tem que fazer uma mudança porque eu trabalhei sempre com números certinhos para facilitar a compreensão do sistema e também para facilitar a conta matemática, afinal, todo mundo aqui é de humanos. O que é sempre muito engraçado quando eu vou falar de quórums do processo legislativo e tem que fazer conta de fração, muitas vezes eu tenho que explicar frações na aula de Direito Constitucional 3. Mas aqui em sistema eleitoral a gente também poderia... As contas, na verdade, são muito complexas, né? Porque são números
super quebrados, divididos por números também difíceis, né? Por exemplo, 513 não é um número muito fácil de trabalhar. Então, às vezes, as contas dão quebradas. O partido faz 2,8 quociente eleitoral. Você sempre distribui os números inteiros e depois dos números, as frações restantes, você vai dando prioridade a quem tem o maior número decimal. Só que a pessoa que fez menos de 1 não ganha nada. Se ela fez 0,9, 0,7, ela está excluída do processo. Bom, então, basicamente, a gente falou de lista aberta, lista fechada, mas eu vou falar uma última crítica da lista fechada para se opor à sua vantagem comparativa de valorização de ideias e dos partidos políticos. Há uma crítica de que no Brasil, especialmente, como a gente não tem sistemas de democracia partidária e mecanismos de governança dos partidos, e muitos desses partidos, na verdade, acabam sendo, enfim, acabam tendo dono, né? Sem meias palavras, é isso. Acaba tendo um dirigente antigo que há 30 anos o presidente do partido e ele utiliza aquele espaço institucional para fazer negociatas. Negociatas lícitas e ilícitas, mas mesmo as lícitas me parecem ilegítimas, né? Porque você utiliza um partido só como uma ferramenta de disputa de poder e de espaços institucionais, vai negociando e administrando verbas públicas, às vezes para fins duvidosos, mas, enfim, e acaba que, se competisse os próprios órgãos de direção dos partidos definir essas listas, em casos de que os partidos não são, enfim, instituições vibrantes, oxigenadas, disputadas, objetos de interesse da sociedade, acabaria que o poder de definir quem vai ser, quem vai ocupar esses mandatos parlamentares, ficaria na mão desses velhos oligarcas de donos de partidos. Então, esse sistema de lista fechada poderia ser uma forma de valorização dos partidos, de um voto menos personalista e mais ideológico. Essa parte é bonita. O problema é que o nosso sistema tem tantas distorções que, se a gente adotasse a lista fechada, provavelmente a gente aumentaria algumas das distorções que a gente quer combater. Porque, enfim, se a lista fechada promoveria a valorização de ideias e não de pessoas, muito legal. Só que se o partido está na mão de um grupo muito restrito de pessoas e não há disputa efetiva, nem controle, nem instrumentos de fiscalização, acaba que isso vai ser uma decisão sem respaldo, sem participação do eleitor, de quem vai atribuir, a quais pessoas ficarão atribuídas esses mandatos. Professor, pode fazer. Em todas as eleições brasileiras para, enfim, deputado, vereador, etc., são utilizadas listas abertas? Não tem nenhum cargo? Todas são listas abertas. Como vai funcionar isso? Você apresenta uma nominata no momento de registro da candidatura das pessoas concorrer por aquele partido. E aí, conforme o resultado da eleição, ou seja, a quantidade que o partido obteve de votos em seus candidatos pessoalmente e os votos obtidos na legenda, ainda não falei, você vai definir o número de cadeiras que ele ocupou. Como o nosso sistema é de lista aberta para as eleições de deputado federal, estadual e vereador, quem vai sentar nessas cadeiras é definido pelo próprio eleitor, pelo voto. Ou seja, a distribuição é a primeira vaga para o primeiro mais votado, a segunda para o segundo, o terceiro, e assim sucessivamente. Uma outra coisa, antes de falar o que o Murilo me disse que eu ainda não falei, eu não falei mesmo, que é sobre a cláusula de barreira, há uma questão agora que a mini-reforma também trouxe, uma novidade para essa eleição, que é um número mínimo de votos que cada deputado ou candidato numa eleição proporcional deve ter para poder ser eleito. Como eu disse para vocês, en passant, muitos partidos apostam no lançamento de uma pessoa de grande notoriedade para obter muitos votos, e eles chamam essas pessoas de puxadores de legenda. Por quê?
Como eu acabei de explicar, você não considera cada pessoa se elegendo sozinha. Aliás, muito poucos candidatos totalizam a quantidade necessária para obter uma cadeira sozinha, apenas com os votos deles. Todos os votos são reunidos. Então, num caso como o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que foi o deputado federal mais votado da história do Brasil, enfim, que teve quase 2 milhões de votos em São Paulo, numa eleição que precisaria de 250 mil votos para conquistar uma cadeira. Olha quantas pessoas, e por isso que o PSL era, antes de entrar nessa crise infindável que entrou, o segundo maior partido do Congresso Nacional. Nas eleições anteriores, na legislatura de 2014, o partido tinha eleito um deputado federal apenas, e depois, porque teve transferência de deputados federais, mais 2 mudaram para o partido. Então, o partido começou 2018 com 3 deputados federais e terminou com mais de 50, né? Por isso explica também um pouco dessa lógica da eleição majoritária, da eleição para chefe do executivo influenciar no resultado das eleições proporcionais. Agora, qual era o problema dessa questão dos puxadores de legenda? É que eles acabavam trazendo consigo para a Câmara dos Deputados, as Assembleias Legislativas e para as câmaras de vereadores, pessoas que obtiveram números baixíssimos de votos. Às vezes, 1.000 votos, 3.000 votos. Em casos de cidades, em casos de câmaras de vereadores, às vezes, com pessoas com menos de 1.000 votos acabam sendo eleitas em benefício, em razão, né, de uma votação muito expressiva de um único parlamentar. Então, agora, a mini-reforma eleitoral exige uma fração mínima do quociente eleitoral para que um candidato possa conquistar um mandato, ainda que o partido tivesse obtido 3 quocientes eleitorais. Se nenhum dos candidatos tiver recebido, enfim, esse número mínimo de votos pessoalmente, ele fica impedido de exercer o mandato, e aí os votos precisam ser redistribuídos. Salvo engano, esse número é de 10%. Eu esqueci agora a fração específica, deixa eu até ver se eu acho aqui direitinho, mas salvo engano é de 10%. Depois eu confirmo para vocês. Mas isso tende a atenuar esse problema de você, primeiro, dos puxadores de legenda expressivos dos partidos investirem tanto nessas figuras, que não vai acabar, mas talvez diminua o apelo, mas vai impedir que pessoas com votações relativamente muito pequenas conquistem um mandato. Quer ver uma coisa que pode parecer chocante para um eleitor médio? Às vezes um candidato que obteve 100.000 votos para deputado federal, que é uma votação relativamente expressiva, ainda mais dependendo do estado, não consegue se eleger, mas um candidato que obteve 20.000 votos consegue se eleger, ou 15.000 votos. Por quê? Ele estava num partido que obteve um número grande de cadeiras, ou, na verdade, havia poucas pessoas com votação ampla naquele partido, que conseguiu obter pelo menos 1 ou 2 cadeiras. Na primeira eleição, a deputada estadual do Marcelo Freixo, ele fez apenas 13.000 votos e conseguiu se eleger como o candidato mais votado do PSOL, porque eram vários candidatos com pouquinhos votos, mas conseguiram obter uma cadeira, e aí o mais votado entre eles ganhou o direito a ela. Em outras eleições para deputados federais, esses números eu não tirei da cabeça, esse de 80, lá, esse é um caso de um candidato que eu até gostava, que aconteceu no Ceará, um candidato a deputado federal, e ele teve 83.000 votos, era preciso 90.000 para o partido fazer uma cadeira, e ele não conseguiu. Era todo mundo do partido votou nele, e faltou, sei lá, pouquíssimos votos para ter direito a uma cadeira, e não rolou. Mas eu sou favorável a essa exigência de um número mínimo de votos para você ter direito a uma das cadeiras. Deixa eu falar, antes de avançar, sobre o que o Murilo e, se não me engano, a Sofia estavam falando da cláusula de barreira.
Como eu disse para vocês, desde a aula passada, um dos principais problemas do nosso sistema político, mas aqui falando, utilizando uma expressão de ciência política, do nosso quadro, do nosso cenário político, é o número excessivo de partidos, de um lado, que é complementado com duas outras questões que a gente também mencionou na aula passada. A falta de uma densidade ideológica ou solidez programática dos partidos políticos, ou seja, há uma acentuada vulgarização dos estatutos partidários, dos debates partidários, há uma perda de identidade ideológica dos partidos. E, por outro lado, ainda, uma baixíssima fidelidade partidária. E isso se reflete em várias frentes. Primeiro, muito frequentemente, os deputados de um partido se opõem a deliberações ou diretrizes, indicativos e encaminhamentos de votação feitos pelos seus dirigentes partidários. Às vezes, um deputado que é eleito pelo, sei lá, PDS, não, PSD, pelo PSD, desobedece uma orientação do líder da sua bancada para votar com uma deliberação informal da bancada temática que ele participa. Por exemplo, a bancada do agronegócio. E isso é uma frente de infidelidade partidária. Mas uma outra frente é da troca constante de partidos políticos. Por incrível que pareça, nosso sistema eleitoral prevê, inclusive, a perda do mandato do deputado federal que troca do seu partido. Mas como tem exceções, e o processo é sempre lento para apurar se é o caso de exceção ou não, acaba que a troca acontece. E volta e meia há uma negociação de janelas eleitorais. A própria Câmara aprova, nessas mini-reformas que se fazem de tempos em tempos na lei eleitoral, períodos para que você possa fazer um troca-troca partidário sem limitações ou punição nenhuma. Então, a gente discutiu, primeiro, há muitos partidos registrados no TSE, há muitos partidos querendo se registrar no TSE, há muitos partidos com mandatos. Em segundo lugar, esses partidos são ideologicamente insossos, eles não têm base programática e acabam sendo mais espaços fisiológicos de disputa pelo poder. E, em terceiro lugar, os candidatos, deputados que são membros desses partidos, em geral, são infiéis, tanto ao programa desses partidos, que eu já disse, é fraco, quanto ao partido em si, trocando indiscriminadamente de partidos várias vezes durante a vida parlamentar. Então, e olhando para democracias ocidentais saudáveis, vendo que elas variam, em geral, de 3 a 5 partidos políticos, um grupo do Congresso Nacional tentou, lá em 2006, a primeira vez, estabelecer uma cláusula de barreira rígida para impedir a criação de novos partidos políticos e determinar, na verdade, uma redução. Por exemplo, se você não tivesse um número mínimo de deputados federais e filiados naquela altura, você não teria acesso a tempo de televisão, não teria acesso à verba do fundo eleitoral, do fundo partidário. Ou seja, você poderia até se lançar candidatos, mas você teria que fazer isso às suas próprias expensas, à sua própria sorte. Isso acabaria, na prática, decretando a sentença de morte de muitos partidos políticos que não conseguiriam competir em condições de igualdade com os partidos mais tradicionais. Naquele caso específico, em 2006, se aprovou uma emenda à Constituição, percebam, para estabelecer uma cláusula de barreira. Quem resolveu botar a mão foi o Supremo Tribunal Federal. Era uma decisão, a decisão do Supremo é errada e provocou resultados nocivos. Eles declararam inconstitucional a emenda à Constituição que estabeleceu a cláusula de barreira partidário lá em 2006. E isso acabou agravando esse quadro de hiperfragmentação dos partidos. Mas, naquele contexto específico, os partidos que seriam atingidos eram os partidos queridinhos do voto chamado ético-ideológico. Porque, naquele momento, em 2006,
tinha acontecido a crise do mensalão em 2004 e teve duas rupturas, né? Enfim, primeiro, uma ala do PT que logo em 2003 começou a se opor ao Lula sair do partido, liderada pela senadora Heloísa Helena, que disputou as eleições presidenciais de 2006 e ficou em terceiro lugar, com uma votação bastante expressiva, e formou o PSOL. E a Marina Silva, que também era do PT, sai primeiro do PT para o PV, para o Partido Verde, e depois funda a Rede. Então, você ia acabar... em evidência, você ia acabar com esses dois partidos de cara. E impedir a estruturação deles com essa mini-reforma. Mas de tantos outros que viriam no futuro. E aí teve uma audiência no Supremo bastante importante. Esses partidos foram ao tribunal, teve sustentações bastante emotivas, e o Supremo resolveu declarar inconstitucional essa primeira cláusula de barreira, considerando que a emenda à Constituição violava a cláusula pétrea da pluralidade partidária. Quando se você restringisse, né, enfim, de alguma forma, formal ou materialmente, o número de partidos, você violaria um princípio que está inscrito na nossa Constituição, que é o do multipartidarismo e da pluralidade partidária. Isso está escrito lá na nossa Constituição até por um trauma, né? Durante a ditadura, a gente tinha um bipartidarismo forçado. Existia a Arena, o partido da ditadura, e o MDB, e só havia esses dois partidos. Então, uma conquista da Constituição de 88 foi voltar ao sistema de pluralidade de partidos. Só que a gente exigiu muito pouco para esse processo de criação de partido. Teoricamente, é muito fácil criar um partido político, embora o presidente, felizmente, não tenha sido capaz de criar o partido dele até agora. Mas, enfim. E aqui eu quero fazer uma reflexão que eu vi poucas pessoas falarem. A eleição do Bolsonaro só foi possível por causa dessa decisão do Supremo. Os partidos, mesmo eles tendo muitos problemas, eles acabam sendo um filtro institucional aos extremos do espectro político. De novo, esse é o paradoxo do direito constitucional, porque ele é um sistema que tende à conservação. Ele tenta e consegue, se estiver funcionando direitinho, evitar o caos, mas ele também impede mudanças muito radicais, ainda que positivas em certa perspectiva. Então, independentemente do modelo que eu estou descrevendo e dos valores que cada um de vocês acreditem, se você está alinhado a uma posição mais de extrema-direita, extrema-esquerda, e sempre são posicionamentos relativos, tá? A Constituição vai ser um problema para você, porque ela vai tentar, ela vai colocar empecilhos a projetos de transformação muito radical da sociedade. No caso da cláusula de barreira, se fosse mantida em vigor desde 2006, nenhum partido nanico conseguiria lançar candidato a presidente. Isso teria, de um lado, a gente teria uma tendência de maior moderação dos partidos, ou seja, só figuras do mainstream, né? A gente tem um outro nome, do establishment político, conseguiriam se candidatar pelos partidos mesmo, porque para você ser candidato, ainda mais uma eleição majoritária, você tem que convencer os órgãos de direção partidária em geral, né? Em alguns partidos tem convenções a tomarem essa deliberação, e acabaria que uma figura como Bolsonaro, que sempre foi uma figura do baixo clero, mas do baixo clero sem relações, escanteado de qualquer deliberação importante na Câmara dos Deputados, mesmo tendo exercido 8 mandatos, jamais conseguiria ter sido candidato, porque não teria uma legenda viável para que ele fosse candidato. Então, às vezes, é preciso ter cuidado com decisões muito ativistas, porque elas, por vezes, são até bem intencionadas circunstancialmente, mas acabam gerando resultados imprevisíveis a longo prazo e incontroláveis. O sistema político, às vezes, consegue se moderar de um modo um pouquinho melhor. Bom, eu falei dessa primeira cláusula de barreira, que foi barrada judicialmente, mas há alguns anos, salvo engano, 4 anos, mais ou menos, o Congresso Nacional aprovou uma outra cláusula de barreira. Mais uma vez, não se determina
a proibição da criação de partidos ou a extinção de partidos que já existam e sejam minoritários. O que se modifica é o acesso ao fundo partidário, fundo eleitoral, tempo de TV, de partidos que não obtenham números mínimos em eleições de deputados federais. E esse número vai crescendo. Essa é uma cláusula de barreira escalonada. Nas últimas eleições, o partido tinha que fazer uma percentagem do voto nacional, mas conquistar no mínimo 10 cadeiras. Tanto que houve a fusão de alguns partidos para permitir a sua existência, para permitir a continuar a sua existência. O PCdoB, por exemplo, não tinha conseguido eleger 10 deputados federais dos 513 e se fundiu com um outro partido, que agora eu acho que foi o Patriotas, mas não tenho certeza. O PPS também se fundiu com outro partido e virou Cidadania, né, o Partido 23. Por exemplo, o PSOL conseguiu o número mínimo de cadeiras, de 10 cadeiras, e não precisou abdicar da sua existência. Mas é provável que partidos de extrema esquerda e partidos mais, enfim, mais parecidos acabem se fundindo nos próximos anos. Provavelmente a rede vai se fundir com o PV e a gente vai ter uma redução do número de partidos pela via da fusão, que é interessante, na minha opinião. Né? Não faz sentido ter PSOL, PSTU, PCB, por exemplo, né, de esquerda, ou para 2 partidos ambientalistas. Você tem um Partido Verde, a Rede, que tem mais esse foco no desenvolvimento socioambiental responsável, desenvolvimento sustentável. Por que eles não são uma coisa só? Embora com grupos políticos diferentes disputando os rumos do partido. O PT já foi, no passado, um partido que era conhecido, e é até hoje, em alguma medida, por ser composto por uma federação de correntes. Um partido que agrupava muita gente que pensava diferente lá dentro, embora sob uma linha mais à esquerda da sociedade. E talvez essa nossa cláusula de barreira caminhe nesse sentido. Bom, e aqui para encerrar, vou falar rapidamente de financiamento de campanha e financiamento de partido. Vocês devem estar ouvindo, às vezes, né, falar sobre fundo partidário e fundo eleitoral. Fundo partidário não é algo novo, sempre existiu, e ele serve para custear as despesas cotidianas dos partidos políticos. Partidos políticos têm sedes, têm que pagar advogado, não reclamem disso, vocês provavelmente serão advogados, pelo menos por um tempo. Partidos políticos têm fundações para promover debates ou elaboração de doutrinas, convenções partidárias, essas questões. E são financiados por um fundo definido lá pela lei eleitoral, com aportes da União, né, do governo federal, algumas multas, algumas verbazinhas previstas especificamente na lei eleitoral. Esse não costuma ser um fundo também de pouco valor, costuma gravitar ao redor de R$500 bilhão por ano, composto por esses diferentes fontes. Mas a gente... E antes... desculpa aqui, vamos só mudar a lógica para ficar mais didático. O nosso sistema de financiamento eleitoral no Brasil sempre foi misto. Ou seja, os partidos e as campanhas eleitorais, mais especificamente, eram financiadas tanto com recursos públicos quanto com recursos privados. E esses recursos privados vinham de 2 fontes, tanto de doações de pessoas físicas, quanto de pessoas jurídicas, em geral, empresas. O Supremo Tribunal Federal, há cerca de 5 anos, julgando uma ação direta de inconstitucionalidade, entendeu que o financiamento empresarial de campanha era inconstitucional. É mais um caso de intervenção, essa não tão desastrosa quanto a primeira e muito bem intencionada. Mas com alguns problemas, a gente já vai chegar lá. E também de problemas que foram depois criados por tentativas de contornar, né, a decisão do Supremo.
Mas, como a gente até comentou na aula passada, esse financiamento privado, sobretudo empresarial de campanhas políticas, acaba gerando uma distorção democrática muito grande. E os maiores partidos, seja o que você acreditar politicamente, adotavam essas táticas, né? Tem uma entrevista do Cândido Vacarezza, que foi líder dos governos petistas, boa parte deles. Era uma figura que me... Enfim, falando basicamente, se você tiver 5 milhões de reais na mão, não sei quantas placas, não sei quantos ajudantes, você elege qualquer pessoa em São Paulo. A eleição virou um pouco no Brasil isso. As eleições são muito caras, a força do dinheiro é muito grande e acabava tendo uma certa privatização desse debate. Ou seja, e uma certa relação de aprofundamento desses laços de corrupção, né? Porque, como eu comentei na aula passada, as empresas acabavam mantendo relações espúrias nas campanhas, essas relações eram perpetuadas naturalmente, ou presumivelmente, quando as pessoas que fossem eleitas assumissem os seus cargos. E aí obtinham todo tipo de favorecimento em termos de contratações públicas. Tá. Então, o que o Supremo quis nesse momento foi tentar mudar um pouco esse quadro e dizer, portanto, que deveria haver apenas financiamento público e financiamento de pessoas físicas de campanha. Do outro lado, você teria, primeiro, um abuso de poder econômico. E tem um dado aqui curioso, boa parte dessas grandes empresas, sobretudo das empreiteiras, mas também empresas dos sistemas bancários, instituições financeiras, os bancos, né? Doavam para todos os candidatos majoritários com chance de serem eleitos. Então, era muito comum, a Odebrecht doava 200 milhões para o PT, 200 milhões... X milhões, tá? Eu falei qualquer número. X milhões para o PT e os mesmos X milhões para o PSDB. E era um disputando contra o outro. Ficava claro que isso não era, e nem poderia ser porque a empresa não tem legitimidade democrática para exercer, né, com legitimidade um direito político, expressar a sua voz. Ela tem interesse econômico. Tanto ela tem interesse econômico que ela faz doação para projetos eleitorais antagônicos, candidatos que vão competir entre si. Então, houve primeiro essa proibição do financiamento empresarial. O problema que a gente está falando de fontes de financiamento formal, declarada. E quem defendia essa tese da inconstitucionalidade do financiamento empresarial de campanhas políticas defendia que isso baratearia as campanhas e que ia ter uma redução da força do dinheiro e tudo mais. Bom, primeiro, o Supremo fechou uma porta, mas deixou uma janela aberta. Quer dizer, mais de uma janela aberta. A primeira janela que não foi fechada é que as pessoas físicas continuam podendo doar para as campanhas, isso é saudável da democracia, mas deveria existir um limite objetivo para essas doações, um limite por CPF. Ou seja, uma pessoa poderia doar no máximo, sei lá, 5 mil reais para uma campanha política. Só que esse não é o método, esse não é o critério que a legislação eleitoral prevê. Prevê, como eu acho que cheguei a comentar na aula passada, que você pode doar até 10% do que você obteve no exercício financeiro anterior. E existem, por mais que a gente não conheça, né, pessoalmente, pessoas que são bilionárias no Brasil. E 10% de qualquer coisa que tenha bilhão com B de bananada, como diz o Ciro Gomes, dá dinheiro pra caramba. E acabou que, ainda licitamente, é possível que a força da grana vinda de doadores, pessoas físicas, interfira desproporcionalmente em processos eleitorais. Mas, mais do que isso, há a questão das doações não declaradas, que, como a Operação Lava Jato, com todos os seus problemas, mostra, era uma regra no sistema brasileiro, vindo ela de onde forem. Empresas, pessoas físicas, organizações criminosas que, obviamente, não têm um CNPJ. E esse problema de circular uma quantidade assustadora de dinheiro
nos processos eleitorais, fora das declarações à Justiça Eleitoral, é um problema que a eleição do Supremo não resolve e pode acentuar. Porque se a empresa não pode mais doar formalmente, ora, há incentivos para que ela o faça informalmente. E aí você tem uma dificuldade grande, inclusive, de transparência. Porque pelo menos você tinha como saber que um deputado federal que foi financiado por uma empresa de armas, como ele está se comportando quanto a essa discussão. E fazer uma denúncia, uma crítica pública, um constrangimento. Quando você, geralmente, tudo que se proíbe acaba não deixando de existir e virando clandestino e ilegal, né? Pensem na proibição do álcool, pensem na proibição das drogas, que ainda é hoje a nossa política de Estado. Sempre existe, é fácil de atingir, só que você acaba afastando o Estado de qualquer possibilidade de controle sobre esse mecanismo. Então, esse é um ponto discutível e que pode voltar a ser discutido. Só que aí, qual foi o grande problema? O Congresso falou, tá, então, já que o Supremo proibiu o financiamento empresarial de campanha, a gente precisa dar um outro jeito, porque as campanhas não vão se financiar sozinhas, e na cabeça do Congresso não estava sobre a mesa das possibilidades a adoção de um modelo de eleição mais barato, um modelo que fosse mais virtual, com menos... Gente, cara, eleição é uma coisa muito doida, sobretudo essas eleições para vereadores, porque... Não, deixa eu acabar de concluir meu raciocínio, senão eu vou ficar contando histórias interessantes da política, mas interessantes para mim também. Mas, além do fundo partidário, o Congresso vitaminou o fundo eleitoral. Este ano, que é uma eleição para prefeito, uma eleição municipal, o fundo eleitoral vai ser de mais de 2 bilhões de reais. Os dois maiores partidos, com base na representação na Câmara dos Deputados, que é PT e PSL, vão receber, o PT vai receber um pouco mais de 200 milhões de reais e o PSL um pouco menos de 200 milhões de reais, 197 milhões. O que isso quer dizer? Só para financiar campanhas. Gente para ficar fazendo ligação, alimentar campanhas em redes sociais. Essas pessoas são pagas com dinheiro público, mas um dinheiro público que é legal se houvesse algum dinheiro público no contexto eleitoral, para poder, enfim, dar alguma chance competitiva a partidos menores e promover a circulação de ideias, o debate público ampliado. Agora, não é isso que acontece. 200 milhões de reais é dinheiro pra cacete. E você acaba criando hierarquias e onde o dinheiro acaba falando mais alto. E recursos públicos escassos que poderiam estar sendo destinados para outras finalidades e vão estar sendo destinados para custear atividades de campanha eleitoral. Realmente, ainda mais num cenário de pandemia, de crise econômica prolongada, já estava tudo muito ruim antes da pandemia. Enfim, escalada da dívida brasileira, é muito doido que isso tenha passado nessas cifras tão altas. Então, o nosso sistema atualmente, como é? O fundo partidário para custear despesas eleitorais, em geral, há o fundo eleitoral, que existe especificamente nos anos de eleições para financiar as campanhas, há essa doação lícita de pessoas físicas para partidos ou candidatos, mas há também o financiamento irregular de campanhas políticas, o financiamento não declarado. O crime de caixa 2, porque prestar declaração falsa à Justiça Eleitoral é crime. Enfim, esse é mais ou menos o nosso quadro. E só para concluir a aula, com uma experiência que eu vejo de perto, muito louco, como também não se tem... A gente vê, sobretudo ao redor do escândalo que surgiu com o caso do Flávio Bolsonaro, começou a se discutir essa prática generalizada, não é uma questão de ideologia, mas uma questão realmente de vício da nossa prática política, independentemente das ideias. Aliás, qualquer partido que vocês pensarem, mesmo
recorreu a esse expediente, uns com boas intenções ou más intenções. Mas boas intenções para quem? É um sistema ilícito. Né? E que revela essa questão da gente pensar o espaço público, os cargos públicos, as verbas públicas como privados fossem. Embora o privado mude aqui, né? Porque tem o cara que faz o caixa 2 ou a rachadinha. Pois é, eu pensei nisso também, né? O comentário do Murilo sobre o ministro Onyx, né? Mas o caixa 2 ou a rachadinha que utiliza esses recursos, né? Parte dos salários dos servidores lotados no seu gabinete que deveriam estar desempenhando funções públicas para o seu enriquecimento pessoal. Pagar contas, adquirir propriedades imobiliárias, viajar, qualquer coisa. E há aqueles que fazem isso para o partido. Em geral, a regra é fazer para os dois. Há uma caixinha para financiar as próximas eleições ou para pagar o que agora eles admitem formalmente, que já é admissão de um crime, colaboradores informais do mandato em áreas do seu reduto eleitoral. Enfim, então, geralmente o cara faz isso para os dois. Tem algumas pessoas que interpretam o discurso ético, mas também recorrem ao mesmo expediente para o partido. E, sobretudo em partidos menores, partidos mais ideológicos. Em alguns deles, gente, tem isso no estatuto do partido, que você tem que doar 30% do que você ganha se você é um deputado, inclusive se você é o deputado, mas se você também exerce cargos em comissão. Porque pensem, né, em partidos menores que se autofinanciariam, seria natural que tivesse, como é uma associação, e a pessoa decide se filiar, uma forma de financiamento coletivo, como existe em qualquer instituição associativa, mesmo uma igreja. Né? Na igreja tem o negócio do dízimo. Mas numa associação comum costuma também haver cotas de participação. Mas nesse caso, não. Há uma ideia de que, como você conseguiu aquele espaço pelo partido, e mesmo quem está sendo nomeado, os assessores, deveriam ser assessores técnicos para desempenhar funções específicas. Primeiro, enfim, como eles estão ali graças ao partido, eles devem doar, né, ser constrangidos a entregar parte dos seus salários, que são recursos públicos, a determinados órgãos do partido. E agora, nesses momentos eleitorais, todos os assessores, e inacreditavelmente, se vocês entrarem na Câmara de Vereadores, a gente tem 51 vereadores, cada um desses vereadores tem direito a 20 assessores. Não faz um gabinete que é um cubículo, porque a Câmara, o prédio é improvisado, né, para isso, enfim, era um número muito menor no passado, e nem cabe essa quantidade de pessoas lá. Muitos realmente nem assim, dão um expediente no prédio funcional. E todos, nesse momento, todos, sem exceção, estão por aí fazendo campanha de reeleição do seu vereador ou para o sucessor dele. Então, a gente ainda tem essas outras vicissitudes que contaminam a efetividade do nosso sistema eleitoral, porque não adianta a gente discutir apenas os modelos teóricos e as experiências comparadas que existem e pensar numa forma ideal de estruturar um sistema eleitoral sem tentar combater e pensar em antídotos institucionais, mas também em mudar a cultura, porque não há sistema eleitoral, político, forma de governo, qualquer coisa que dê conta sozinho de eliminar todos esses problemas que a gente discutiu nas últimas aulas. Beleza? Mais um dia de depressão, é isso aí. Pensem direitinho que vocês vão votar nas próximas eleições. Um abraço, até mais.